Quando falamos em maçonaria, o que vem na nossa mente? Cerimônias e rituais secretos, mistérios não revelados e por aí vai. Mas afinal de contas, qual é a origem da maçonaria? O que a maçonaria prega? O que é necessário? Quais são as confissões que precisam ser feitas para uma pessoa iniciar a maçonaria? Um cristão pode ser maçom, um pregador da palavra de Deus? Um crente, ele pode ser cristão e maçom ao mesmo tempo? O que a Bíblia Sagrada nos fala sobre esse assunto? Eu sou o missionário Cleiton Santos, você está no seu canal Aprendendo na Palavra e hoje eu vou te apresentar a origem, como que começou a maçonaria, o que a maçonaria prega e também vamos revelar segredos internos da maçonaria. Nesse vídeo de hoje revelaremos confissões que você precisa fazer, que o indivíduo precisa fazer quando vai iniciar nessa sociedade secreta. Eles não gostam do termo secreto, mas gostam do termo discreto. E diante dessas confissões que nós vamos aqui passar para você, você vai chegar numa conclusão se o crente pode ou não pode ser maçom. Tá bom? Você vai tirar suas conclusões e nós vamos martelar também aqui se pode ou não pode. Mas antes de chegar nessa parte, eu vou contar toda a história da maçonaria, como que começou, o que a maçonaria prega, o segredo dos símbolos da maçonaria, para ninguém não vir escrever aqui nos comentários dizendo que eu tô falando daquilo que eu não conheço. Então eu farei aqui um resumão do que é a maçonaria. Mas antes, irmãos, eu quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Se é novo aqui no nosso canal, não é um aluno nosso, quero te convidar a ser um aluno, venha estudar a Bíblia conosco, conheça o nosso curso aqui na descrição, o curso Entendendo o que está Escrito, é um curso de interpretação bíblica, onde através de 20 aulas eu te passo pontos importantes, dicas importantes para pegar a Bíblia e entender o que está escrito. Te passo várias dicas importantes de estudo da palavra de Deus. Conheça aqui na descrição e no primeiro comentário e no final desse vídeo fica mais um depoimento, né? Todo vídeo eu coloco um depoimento de um de nossos alunos falando o que estão achando do curso. Muito bem, vamos lá que o começo de nosso vídeo vai ter 5 pontos e o primeiro ponto é: quando que surgiu a maçonaria? Bom, historiadores e os próprios maçons divergem bastante sobre como surgiu. Porém, todos concordam que surgiu na Idade Média. Quem já estudou história sabe que nesse tempo muitas construções foram feitas na Europa, como castelos e grandes megas construções. Bom, e para essas megas construções eram necessários muitos pedreiros. E segundo os historiadores, esses pedreiros começaram a se reunir, fazer reuniões secretas para tratar de segredos de construção. Então eles começaram a se reunir em grupos pequenos para trocar segredos. Olha, desse jeito é melhor, se levanta uma parede desse jeito, essa é a forma mais segura para se construir um castelo, fazer uma ponte e por aí vai. Era uma espécie de sindicato rudimentar. E essa é a hipótese mais aceita entre os historiadores. Os pedreiros começaram a se reunir, fazendo reuniões, e as reuniões foram crescendo, depois criaram as lojas, né, que esse é o nome que recebe a casa onde se é feita as cerimônias. E eu não sei se você sabe, mas a própria palavra maçom vem do francês e quer dizer pedreiro. Então, muito provavelmente a maçonaria começou desse jeito. E os próprios símbolos da maçonaria, que eu vou explicar já já, traz uma referência a isso. Então, assim começou a maçonaria. Esse é o primeiro ponto. Missionário, você já foi maçom? Você é maçom? Não, eu apenas estudei um pouquinho sobre essa organização. Segundo ponto, anota aí: como os maçons se classificam, como eles se chamam. Bom, eles não se classificam como uma religião ou como um culto, que eu vou já explicar que isso entra em contradição já. Não se classificam também como uma sociedade secreta, mas como uma sociedade discreta. Essa é a palavra que eles gostam de usar. Discreto em vez de secreto. Os lugares de suas reuniões se chamam lojas. Em inglês, lodge. A loja mais antiga se encontra no Reino Unido, mais precisamente na cidade de Edimburgo, na Escócia. Em suas reuniões não aceitam mulheres e nem ateus. Se você não acredita em Deus, você não entra. Mas se você for de qualquer religião e acredita na existência de Deus, você pode entrar. Mas afinal de contas, esse Deus da maçonaria que eles acreditam é o Deus da Bíblia Sagrada? Vamos ver
Já já, aguenta aí. É importante destacar aqui que as mulheres não participam das reuniões secretas dos homens, mas elas atuam também na maçonaria, em grupos que são chamados de colmeias, e elas realizam obras sociais. Terceiro ponto de nosso vídeo, queremos aqui explicar o que é a maçonaria, como que funciona, para depois a gente chegar nas crenças, tá bom? É importante esse pano de fundo aqui para você entender. Terceiro ponto, a maçonaria é uma instituição única. A maioria das pessoas acreditam que a maçonaria não tem nenhuma divisão, ou seja, tem uma grande sede em algum lugar por aí e ela é única, não tem divisão nenhuma. Mas não é verdade. Na maçonaria existem divisões que são chamadas de potências regulares, como por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, rito escocês retificado, rito de York, rito de emulação. Então possui essas divisões e somando tudo, pasmem os senhores, existem aproximadamente 6 milhões de maçons no planeta Terra. É claro, irmãos, quando falamos em números da maçonaria, você nunca pode bater o martelo, porque estamos falando de uma sociedade que não revela nada sobre si. Para você conhecer algumas coisas, ou você entra na maçonaria, ou conversa com alguém que saiu de lá e quebrou o sigilo, contou tudo, ou você vai também para alguns registros históricos que contam muitas coisas aí da maçonaria. Os Estados Unidos da América é o país do mundo que mais possui maçons. Estima-se que existe entre 1,5 milhão e 2 milhões de maçons. E o Brasil, missionário, tem maçom? Tem cerca de 250 mil maçons aqui no Brasil. Mais uma vez, repito, não dá para saber exatamente, mas estima-se que existe esse número. E crente também, crente na maçonaria, prega o evangelho e é maçom. Pode isso, Arnaldo? Será que pode? Pode isso, Arnaldo! E agora vamos para o quarto ponto de nosso vídeo. O que quer dizer os símbolos da maçonaria? O que quer dizer toda essa simbologia por trás desse nome? A maçonaria usa os símbolos para representar ideais e aspectos filosóficos. Existe esse símbolo aí bem famoso, né? Que é essa letra G grande. Essa letra G, ela vem de God, que quer dizer Deus em inglês. Vem também da palavra geometria. Isso porque os maçons se referem a Deus como o grande arquiteto do universo, chamado por eles de forma abreviada como Gadu. E esse compasso com esse esquadro quer dizer o que mesmo? Faz uma referência à origem da maçonaria, pois são objetos usados por arquitetos, tá vendo? Esse compasso e esquadro, os pedreiros lá daquela época do início da maçonaria usavam, né? Isso também serve para lembrar aos maçons seus princípios e moralidade. O compasso pode também representar as diversas formas de pensamento e também o espírito. E agora vamos falar sobre esse último ponto dessa primeira parte desse vídeo. Qual o lema da maçonaria? O que a maçonaria mais prega? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aqui, irmãos, atrai muita gente. Tá vendo? Não é uma sociedade que prega liberdade, prega igualdade, prega fraternidade. Por que eu não posso participar? Como cristãos, podemos participar da maçonaria? Tem alguma coisa de errado? Missionário, eu vi a história da maçonaria, em parte parece ser muito legal, tem toda uma simbologia, começou lá na Idade Média, com um grupo de pedreiros. Eu posso participar como crente? Não pode, por 5 motivos. Eu vou te apresentar 5 motivos pelos quais você não deve participar. Missionário, esse vídeo é um ataque à sociedade maçônica? De forma nenhuma, mas vamos aqui comparar à luz da Bíblia para ver se isso fere os nossos princípios. Se fere os nossos princípios, nós não devemos participar, não é verdade? Claro, se você é maçom, você pode escolher sua crença que você quiser, participar de qualquer sociedade que você quiser. Agora estamos aqui unicamente para fazer uma análise à luz da Bíblia para determinarmos se um crente participando da maçonaria, ele está ou não está ferindo princípios bíblicos. E comparando à luz da Bíblia, tá. Pelo primeiro motivo, você precisa professar que está
em trevas. E se hoje você ficar com o quengo quente, com a cabeça quente, e disser assim, não, eu vou pra maçonaria, eu vou porque eu achei muito bonito e tal, eu quero ganhar dinheiro, todo maçom é rico, eu vou, né? Eu quero saber o que é que tem lá dentro. Ao você entrar lá dentro, hoje você vai ter que começar logo negando o que está no claro. Veja o que você precisa falar. Na cerimônia de iniciação, o venerável mestre da loja pergunta, a que vieste? Ou o que desejas? E é isso que você tem que confessar, é isso que você tem que falar, ou fala ou não entra. Você tem que dizer assim, estou vindo das trevas à procura da luz. E todo crente que entrou na maçonaria, ele teve que falar isso aqui. Eu estou vindo das trevas à procura da luz. O que confronta a palavra de Deus, o que pisa na palavra de Deus. Porque está escrito em João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá vendo? Jesus está dizendo, quem está comigo está no claro. E se você está na igreja, está na presença de Deus, está em Cristo e vai para a maçonaria, você tem que negar que está em Cristo. Eles não afirmam isso, que tem que negar que está em Jesus, mas essa citação aqui está negando isso. E a Bíblia diz que nós não só estamos na luz, como somos luz. Está escrito em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. Tá vendo? Já começa errado por aqui. E você, o que diz desse primeiro ponto? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir você, tá bom? E eu te aguardo lá no meu curso. Não esquece, não sai do vídeo sem clicar no link. E a pergunta que eu faço aqui nesse ponto, apenas por curiosidade, se a pessoa tem que dizer que tá vindo do escuro, que luz a maçonaria prega para essa pessoa que está vindo das trevas? Já que a maçonaria se declara como não sendo uma religião, que luz você prega? Que mensagem você prega? Porque se você prega uma mensagem, se você professa uma crença, se você tem dogmas, se você é um grupo de pessoas, isso é uma religião. E no meu ver, a maçonaria se enquadra como uma perfeita seita. E outra pergunta que eu faço é, você que está em Cristo, está na luz e chega na maçonaria dizendo que está no escuro, que luz você anda procurando? Que luz você anda caçando? Que luz é essa? Jesus não é a luz? Que luz você vai caçar na maçonaria? Eu preciso conhecer isso. Me fala aqui nos comentários, porque fora de Cristo nós não reconhecemos nenhuma outra luz. Segundo motivo pelo qual você não pode participar, irmãos, estou caçando aqui uma caneta faz hora, por isso que eu fico olhando para a barra direto. Segundo motivo, porque seus rituais são místicos. Exatamente, tem muito misticismo, sincretismo, junção de crenças. Só para você ter uma ideia, em um rito do 13º grau, na abertura da câmara é feita uma pergunta: onde estamos e para que estamos? É feito essa pergunta. E a resposta que deve ser dada é essa. Eu estou falando de coisas internas. Coisas internas. Isso aqui que eu estou falando, eu me responsabilizo, tá bom? Eu não vou falar mais coisa, irmãos, é porque eu não posso provar, tá bom? Mas isso aqui eu posso, são documentos. E a resposta que tem que dar é essa. Onde estamos e para que estamos? Resposta: no centro do lugar mais sagrado da terra. E ainda diz que não é uma religião. Nós estamos no centro do lugar mais sagrado da terra e para ver se encontramos nas antigas ruínas de Enoque o delta resplandecente do puríssimo ouro onde está gravado o sublime nome do Gadu. Gadu é uma referência a Deus. Tá vendo aqui todo o misticismo? E ainda mais, irmãos, a questão da idolatria, é feito menção a nomes de imagens de escultura, é feito rituais internamente, onde citam nomes de imagens, santo ciclano, que muitos deles nem santos foram, e por aí vai. Além do mais, algumas cerimônias são feitas com a pessoa com a venda nos olhos, você não pode estar vendo onde está entrando, é colocado uma venda, você faz um juramento, e tem uns juramentos aí que são sérios, viu? Juramento mesmo que você fica besta com as palavras que precisam ser ditas. A pergunta que eu faço aqui nesse ponto, antes de ler o versículo bíblico, é: se é uma coisa boa, por que precisa tanto estar no escuro? Por que precisa ser tão escondido? Se é uma coisa de Deus, por que precisa estar debaixo de 7 capas, trancada, ninguém pode falar nada, se entrou, tem que fazer um juramento, tem que estar com os olhos vendados?
Por quê? Porque segundo a Bíblia, o que eu estou falando aqui, segundo a palavra de Deus, que diz que é muito bem aceita lá dentro, segundo esse livro, o que é bom tem que vir por claro. Quer ver? Vem aqui, João capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, se esconde da luz, né? E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Segundo a Bíblia, muitas coisas ruins evita a luz para não ser reprovada, para não ser descartada pela luz, né? Porque a luz ela revela os defeitos, a luz revela as manchas. Mas se você é um maçom, pelo amor de Deus, não vamos brigar. Eu te amo em Cristo, estou orando pela tua vida, que Jesus te salve e que você encontre a verdadeira luz que é Cristo. Não é um ataque de forma alguma. Estamos aqui apenas fazendo uma análise à luz da palavra de Deus e pregando e encorajando os nossos irmãos a não fazerem parte, porque você assim estaria quebrando muitos princípios da palavra de Deus. Eu estou mostrando aqui. Terceiro motivo pelo qual um crente não pode ser maçom: lá você se declara ser ignorante a respeito do verdadeiro Deus. Exatamente, você pode ter feito curso bíblico, pode ter 30 anos de crente, pode conhecer a Jesus de Nazaré, pode ser amigo de Deus, íntimo de Deus, mas se um dia você for para a maçonaria, você precisa declarar que não conhece a Deus. Você precisa negar que conhece a Deus. Veja bem, quando os trabalhos são iniciados na maçonaria, sempre no comecinho da noite, simbolicamente o mestre maçom faz essa pergunta ao iniciar o trabalho: por que nossos trabalhos começam essa hora, irmão Adão Irã? E a resposta que tem que ser dada é essa aqui: para simbolizar a nossa ignorância a respeito do verdadeiro Deus e seus atributos, e expressar com a verdade o desejo que nos incita a sair dela. Eu estou falando de documentos da maçonaria. Sempre começa um trabalho da maçonaria no começo da noite e tem uma simbologia para, através disso, expressar a ignorância que eles têm a respeito de Deus. Aí eu te pergunto, um crente que está na presença de Deus, ele conhece ou não conhece a Deus? Conhece, você já leu a Bíblia, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você já conheceu a Deus. Ah, missionário, mas quem conhece a Deus não quer ir para a maçonaria, não. Meu irmão, é possível a pessoa mais crente do mundo se encontrar depois em situações que você duvida. Como é que pode? Fulano agora é maçom. Então aqui você quebra mais um princípio bíblico. É preciso você mentir, é preciso você falar que desconhece Deus. Em outras palavras, eles não afirmam isso, mas você precisa negar que já conheceu a Deus. Exatamente, precisa fazer uma negação a respeito do conhecimento que você já teve do verdadeiro Deus através da palavra dele. Amém? Esse é mais um motivo. Quarto motivo: o Deus da maçonaria não é o nosso Deus. Por mais que eles acreditem, por mais que eles preguem, não é o mesmo Deus da Bíblia, é o Deus do povo judeu, enfim. Mas segundo aquilo que eles fazem lá dentro, segundo algumas cerimônias, segundo algumas crenças da própria maçonaria, essas crenças não condizem com o Deus da Bíblia. Me perdoe você que é maçom, mas não bate. Como por exemplo, uma transcrição que eu tenho aqui do 13º grau, veja bem, é feita uma pergunta: quem é o Deus dos judeus? Resposta: a personificação do poder e da energia. Deus, o Deus da Bíblia, é uma personificação do poder e da energia? Deus é uma personificação de energia? Não é isso que eu encontro na Bíblia. O Deus que eu creio não é personificação de poder, ele é o próprio poder. Ele não é personificação disso, ele é o próprio poder e a própria glória em pessoa. Começa errado por aí. A personificação do poder e da energia, um faraó. Deus é chamado lá de faraó. Aqui nessa transcrição é chamado de faraó. E que lança raios a quem lhe desobedecer, né? E se ofende até mesmo do pensamento. É um Deus que se ofende até mesmo do pensamento. Aqui eu vejo como uma zombaria, né? Não, o Deus da Bíblia, o Deus do povo cristão, se ofende até do pensamento. E tem por vicário o Papa. Exatamente, tá vendo? Você que é crente e é maçom, e tem por vicário o próprio Papa. Irmão, segundo algumas pessoas, se você entra hoje na maçonaria, você não encontra tantas coisas assim que confrontam a Bíblia.
Só mesmo aquele juramento do início, né? Tô vindo do escuro à procura da luz. Mas conforme você vai se aprofundando, você vai vendo que tudo confronta a palavra de Deus. Não bate com a nossa fé, apesar do cristão ser bem aceito lá dentro e qualquer pessoa de qualquer religião, apenas é necessário acreditar em Deus. Outra coisa, lá dentro é citado Platão, Paulo, o Paulo da Bíblia, Orígenes, Maomé, Confúcio e Jesus. Lá dentro, Jesus, em um momento, ele é comparado ou é colocado no meio desses nomes aqui como mais uma pessoa iluminada por Deus que já teve aí na história. Ou seja, Platão, para você entender, Paulo, Orígenes, Maomé, tá vendo? Maomé, Confúcio e Jesus são botados na mesma listazinha. E Jesus é como mais um iluminado que já teve por Deus na história do mundo. Será que bate com a Bíblia? Será que esse Deus aqui é o Deus da Bíblia? Será que bate? Vai vendo aí. Quinto motivo, maçonaria ensina salvação por obras. Não sei se você sabe disso, mas a maçonaria, de uma forma, ainda que não seja bem abertamente, mas ela ensina sim salvação pelas obras. Você tem que fazer obra de caridade. Os maçons fazem sim obras de caridade, trabalho voluntário. Em algumas cidades por aí fazem isso. Mas a salvação não é pelas obras, meu irmão. Em Efésios 2:8 a Bíblia diz: pela graça sois salvos, não vem das obras, porque não é para ninguém se gloriar, mas é de graça, é pela graça de Deus. Salvação não vem através de obras. Ninguém é salvo por fazer coisas boas. Você é salvo porque Jesus morreu por você. E se você reconhecer isso, a Bíblia mostra que você vai ser salvo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna vem por Jesus e não pelas obras. Um salvo tem boas obras, não é para ser salvo, é porque ele já é salvo e quer copiar Jesus. Veja o que um livro de autoridade maçônica ensina. Cada homem pode, por si só, desenvolver sua própria concepção de Deus e, por meio dessa concepção, alcançar sua própria salvação. Ou seja, você pode aqui, através da sua própria mente, ter a sua concepção de quem é Deus. Você pode criar ideias sobre o seu Deus, né? E através dessa mentalidade, você mesmo pode alcançar a sua salvação, que não bate com a palavra de Deus. Se alguém crê em Deus, no Deus da Bíblia, se alguém crê, não é por seu próprio mérito. Não é porque ele é inteligente, é porque o Espírito Santo ajudou essa pessoa a conhecer a Deus. O Espírito Santo levou essa pessoa a conhecer a Deus, porque biblicamente o homem sem Deus está morto. Ele precisa do Espírito Santo para ter um encontro com Jesus de Nazaré e conhecer a Deus. Então, está errado mais uma vez. Então, irmãos, aqui eu faço uma pergunta para terminar esse vídeo. Você que é crente e acha normal ir para a maçonaria e quer ir para a maçonaria, eu te pergunto, se a gente vai para algum grupo, se a gente vai participar de um movimento, de uma crença, se a gente vai participar de um grupo, é porque a gente vê necessidade de participar daquilo. É porque está faltando alguma coisa aqui em mim ou no meu grupo que eu quero ir para outro grupo. Aí eu te pergunto, o que está faltando em Jesus? O que Jesus não tem que você precise caçar na maçonaria? O que Jesus não te oferece? Aqui tem paz, tem vida, tem alegria, tem amor, o próprio Deus nos ama, temos comunhão aqui entre os irmãos. E para que você tem que caçar alguma coisa lá fora? Aqui já tem tudo. O crente só precisa de Jesus e acabou. Por esses e muitos outros motivos, um crente não deve ser maçom. Amém? A palavra de Deus diz que sociedade deve ter, que sociedade pode ter entre as trevas e a luz, que sociedade pode ter entre a igreja de Cristo, que está na luz, e uma sociedade que está lá no escuro, tudo escondido. Em Cristo é tudo diferente, né? O evangelho qualquer pessoa pode conhecer. Que sociedade pode ter esses dois grupos? A igreja e a maçonaria? Segundo essa Bíblia, o crente não pode ter sociedade com coisa estranha. Leia direito que você vai entender.
tá bom? Meu respeito a você, né? Talvez você diga assim, missionário, mas você não está respeitando. Não, sim, estou respeitando. Discordar não é falta de respeito, não. Você pode discordar de mim também. Eu tenho muitos defeitos, você pode discordar de mim, tá bom? Discordar não é falta de respeito. Mas estamos aqui mostrando que a maçonaria, à luz da Bíblia, ela não se encaixa de forma alguma como uma sociedade bíblica, mas como uma seita. Com todo respeito, tá bom? É uma seita, é uma religião, mas também é uma seita que não tem base nenhuma na palavra de Deus. Por mais coisas boas que vocês fazem, como ajudar os pobres, amparar, enfim, né? Mas mesmo assim é uma seita. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, divulgue com todo mundo, deixa aqui o seu like, conheça o meu curso aqui na descrição e eu vou deixar agora aqui na tela final um depoimento de um de nossos alunos. Todo vídeo vai aparecer aqui um aluno nosso. Se você quiser aparecer aqui é bem fácil, é só ser um aluno, entrar no nosso grupo do WhatsApp, né, que todo aluno participa e você vai dar o seu depoimento para encorajar mais pessoas que têm medo aí de fazer o meu curso. Não sei por que, um curso tão bom. Amém? Foi uma bênção estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que as informações tenham te abençoado. Se restou dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer mais um vídeo trazendo mais esclarecimentos, tá bom? A paz do Senhor, até amanhã às 4 da tarde, querendo Deus, o Deus da Bíblia. Me chamo Antônio Carlos, gostaria de dar um depoimento referente ao curso de interpretação bíblica do missionário Cleiton Santos, o qual tem sido uma bênção na minha caminhada, tem sido uma bênção na minha vida. Antes eu ia ler um texto bíblico, eu não sabia o que era contexto, eu não sabia o que era uma referência cruzada, eu não sabia diferenciar os livros, e enfim, é um curso riquíssimo em ensinamento. Eu queria agradecer demais ao missionário Cleiton Santos, a toda a sua equipe que tem se empenhado a nos ajudar. Obrigado a todos. É um curso que eu não me arrependo de ter comprado, porque tem me ajudado muito. Obrigado a todos.